No Brasil, um povo articulado em império, como os incas e astecas. Não, aqui vivia uma das populações mais rasteiras da América. Então, o que é que o português encontrou? Foi quase um bando de crianças, crianças grandes, com uma cultura verde, ainda incipiente. Vamos fazer uma avaliação do que aconteceu, né? Porque aconteceu que não tinha verdade a cena. Com a intrusão europeia, desorganiza-se entre os indígenas da América a vida social e econômica. Desfaz-se o equilíbrio entre o homem e o meio físico. É com estas palavras que Gilberto Freire inicia o segundo capítulo de Casagrande e Senzala, dedicado ao indígena na formação da família brasileira. Entre a América do Norte e a América do Sul, o processo de dominação da raça considerada superior sobre a raça dita, desprezada como atrasada, foi diferente de acordo com as disposições do colonizador, no caso dos ingleses e espanhóis, a consciência de que eram superiores e de que o nativo era inferior, e no caso do colonizador português, a nenhuma consciência de raça. De modo que encontraram aqui
uma sociedade selvagem, mas confraternizante. Mas o Gilberto Freire também diz que os índios brasileiros não possuíam palácios nem riquezas, mas possuíam sim sua cultura e por isso precisavam lutar. Sem dúvida, querida, mas moravam em ocas. E os incas e astecas tinham palácios de bronze. E os espanhóis o que fizeram? Despedaçaram esse bronze para com seus cacos construírem a obra de colonização e iniciarem uma suposta cristianização de povos atrasados. Os índios brasileiros, talvez por incapacidade de adaptação a essas novas regras e técnicas trazidas pelos portugueses, acabrunharam-se, ficaram deprimidos e com isso facilitaram a colonização. Foi híbrida a sociedade brasileira? Foi híbrida de branco com índio e depois com negro, mas desenvolveu-se harmoniosamente, porque o conquistador aproveitou ao máximo os valores e a experiência da cultura indígena. Então constituiu-se esta sociedade cristã na superestrutura, com a mulher indígena recém-batizada, naturalmente, como esposa e mãe de família. Quando os portugueses chegaram, precisavam povoar rapidamente a costa brasileira. Então, mesmo que eles não gostassem de mulheres exóticas e diferentes, eles tiveram que ficar com as índias, porque não existiam mulheres brancas, ou pelo menos eram raras, né? Eram muito felizes, porque, além de não ter preconceito, chegam no Brasil e as índias correm a se esfregar nas pernas deles, porque tinham, segundo Varnhagen, atração priápica por gente branca, mas o Capistrano, mais severo, dizia, não, são motivos sociais que levam as índias a correrem para os brancos, porque queriam ter filhos daqueles que consideravam deuses. O ambiente em que se desenvolveu a sociedade brasileira foi de quase intoxicação sexual. O europeu descia escorregando em Índia nua. Até os padres da Companhia de Jesus tinham que ter cuidado para não atolar o pé em carne. O próprio Anchieta descreveu isso, né? As índias desnudas, correndo atrás dos portugueses, deitando-se com eles nas redes. No início, essa relação foi somente física, com gosto de carne. Dessa relação nasceram as crianças, ruivas, loiras, se criavam soltas pelo mato, livres, sem educação cristã. Também Portugal, com aquele resto de homem, com aquele subejo de gente que sobrou da sua aventura na Índia, não podia colonizar um território tão extenso, a não ser valendo-se da mulher indígena. De modo que a coroa portuguesa tinha interesse no cruzamento de raças e as circunstâncias facilitaram. Na verdade, a base dessa colonização foi a mulher gentia, a índia, que com seu vigor, a sua força, a sua experiência, passou tudo isso para o português. Foi nela que se apoiou, robustecendo-se e multiplicando-se a energia de reduzido número de povoadores europeus. Além disso, foi um valioso elemento de cultura. Ensinou o brasileiro os alimentos que ainda hoje estão em uso, drogas, remédios, o cuidado com a criança, utensílios domésticos e, acima de tudo, ensinou o brasileiro a tomar banho. Ah, Cunhã, é dela que vem o melhor da cultura indígena. O asseio pessoal, a higiene do corpo, o caju, o milho, o mingau. O brasileiro de hoje é apaixonado por banho, sempre de pente e espelhinho no bolso. O cabelo com loção e óleo de coco. Essas lembranças vêm das nossas remotas avós. Mas é preciso não esquecer do índio, né? Ele fracassou no rame-rame da lavoura cotidiana, mas o seu papel, Gilberto Freire mesmo diz, foi formidável. Como quê? Como guia, como canoeiro, como guerreiro, como caçador, como pescador.
e também o seu papel na expansão das fronteiras coloniais brasileiras no sentido ocidental. A sua participação na defesa da Casa Grande e das riquezas acumuladas nos armazéns foi uma verdadeira muralha humana, sabe, que foi necessária para essa defesa. E aí, quem é que fez parte dessa muralha? Foi o índio ou o caboclo de arco e flecha? É, porque a enxada na mão do índio, nem pensar, né? Eles não conseguiam trabalhar na lavoura usando enxadas. A Inquisição puniu vários índios pela prática do homossexualismo. Mas isso para os índios não era pecado nenhum. O padre Cardim chegou a ouvir muitos em confissão e disse que isso era apenas um pecadilho. Quando uma raça que tem consciência de sua superioridade encontra-se com outra que ela considera inferior, ocorre sempre um choque cultural. Salvam-se, às vezes, formas e acessórios, mas perde-se aquilo que os antropólogos definem como potencial, isto é, a capacidade criadora da cultura, o seu elan vital. Por isso, Gilberto Freire define o resultado desses encontros com duas palavras: extermínio e degradação. O conquistador podia ter deixado que o conquistado se elevasse até os seus padrões. Ele podia fazê-lo até por imitação natural ou forçada. Mas não, o que ele queria, o conquistador, era abafar tudo, acabar com toda a espontaneidade cultural e impor os seus padrões. De início, o que houve foi um verdadeiro colapso da moral católica. Por quê? Vinha um reduzido número de colonos, saltavam das naus ávidos por mulher e encontravam índias nuas à sua disposição. Mas chegaram os padres da Companhia de Jesus e deram à colonização um ritmo puritano. Não tão rígido quanto o dos puritanos verdadeiros que chegaram aos Estados Unidos, mas, de qualquer maneira, suficientes para sufocar qualquer espontaneidade que fosse em desacordo com a moral católica e as convenções europeias. Os colonos pouco se importavam que os índios andassem nus. Parece até que gostavam disso. De um desses colonos, um rico, se sabe que ele se dava ao luxo de ser servido à mesa por índias nuas. E parece que não era um caso raro. Agora chegam os padres e, por pudor, vestem os índios e ficam os pobres dos índios com aquelas roupas desajeitados. Também os calvinistas franceses procuraram vestir as índias. Elas obedeciam de dia, mas de noite jogavam a roupa fora e saíam felizes correndo pelas praias. Vendo-as assim, Jean de Lery disse: ao natural ainda são mais bonitas, não ficando nada a dever a qualquer outra mulher. E acrescentavam, com sua sabedoria de pastor protestante: despidas são mais virtuosas do que as europeias cheias de roupa. Gilberto Freire enumera 9 influências deletérias impostas pelos jesuítas e que foram responsáveis pela degradação do índio brasileiro. Eu vou ler para o senhor. A concentração dos indígenas em grandes aldeias, vestuário à europeia, segregação nas plantações, obstáculo ao casamento à moda indígena, aplicação da legislação penal europeia aos supostos crimes de fornicação, imagina, abolição das guerras entre as tribos, abolição da poligamia, aumento da mortalidade infantil devido às mudanças na condição de vida, abolição do sistema comunal e da autoridade dos chefes. Podemos acrescentar
da autoridade dos pajés, mais visados que eles para a rivalidade entre os padres. Foram substituídos por outros que os próprios padres compuseram, secos, mecânicos, cantos devotos em que não se podia mais falar do amor, só de Nossa Senhora e dos santos. A naturalidade das línguas regionais, substituída por uma só língua, a língua geral. E as danças? As danças indígenas estavam impregnadas de instintos, interesses e da energia animal da raça conquistada. Os padres impuseram uma dança sem graça, que os columins dançavam quase sem gosto. Separaram a arte da vida. Quando mãe, tornou-se aí, vem Gilberto Freire com sua imagem, um verdadeiro berço ambulante da criança. Sem falar que elas fabricavam os utensílios domésticos, os alguidares, as cuias, as cabaças para beberem água. A mulher indígena preparava a maior parte dos alimentos com a massa ou farinha de mandioca. Gabriel Soares viu os indígenas raspando a raiz da mandioca até que elas ficavam alvíssimas. Logo, Coluno recebeu esta lição da mulher indígena e substituiu o pão de trigo europeu pelo pão de farinha de mandioca. Hoje, a maior parte dos brasileiros adotou a mandioca como sua principal comida. E a técnica do seu fabrico é quase igual à técnica utilizada pelos indígenas. E o que a gente vê, o que a Cunhã fabricava com a mandioca, com suas mãos avermelhadas, são hoje os mesmos produtos fabricados por mãos brancas, pretas, pardas, morenas, das brasileiras de todas as origens e de todos os sangues. A culinária nacional ficaria empobrecida e teria sua individualidade profundamente afetada se não existissem os quitutes indígenas. São eles que dão aos alimentos brasileiros um sabor que nenhum prato lusitano, nenhum manjar africano poderia substituir. Vejam, por exemplo, a tapioca, né? Que delícia a tapioca de coco, sobretudo servida em folha de bananeira e não nesses pratos ocidentais. O milho e a tartaruga. Qual é o prato europeu que tem a delicadeza da tartaruga, da sopa de tartaruga? Nenhum. O milho e tudo que se faz com o milho neste país. E o caju? O caju dá para o doce. Que doce? Diversos. Doce em calda, doce em passa, doce cristalizado. E o vinho de caju, que é um vinho caracteristicamente brasileiro, sem se esquecer as castanhas. Os jesuítas foram os campeões da causa dos índios. Graças a eles, o tratamento dado pelos portugueses aos indígenas desta parte da América não foi tão duro e pernicioso quanto o dos protestantes ingleses. Mas não romantizemos. Não podemos esperar que dominadores tratem os dominados de modo idílico, fraternal. Os próprios missionários adotaram métodos de catequese por vezes cruéis. E da boca de um deles, logo o mais santo e o mais piedoso, José de Anchieta, é que foram recolhidas estas palavras duras: espada e vara de ferro é a melhor pregação. Assim o curumim, o padre arrancava da selva ainda verde, com dentes de leite para morder a mão intrusa do civilizador. E ele foi, por assim dizer, o eixo da atividade missionária no Brasil. O processo civilizador dos jesuítas, portanto, consistiu nisso: o filho educar o pai, o menino servir de exemplo para o homem, e a criança
trazer gente grande para o rebanho do Senhor e, naturalmente, para o europeu. Os colégios dos séculos XVI e as missões guaranis eram ambientes de estufa, nos quais os indígenas eram figuras postiças, porque já estavam desligados não somente das tradições morais da cultura nativa, como do próprio meio colonial. Eles desconheciam as realidades e as possibilidades econômicas e sociais do meio do qual foram retirados. Eram como bonecos de mamulengo manobrados por cordas. Os padres tiveram grande dificuldade de se comunicar com os índios, porque cada tribo falava uma língua diferente. Então, o que é que eles fizeram? Criaram uma língua artificial. Como diz Gilberto Freire, eles foram recolher da boca do curumim o material com que formaram um poderoso instrumento de intercomunicação entre os indígenas. A infância do selvagem foi desde o berço, isto é, desde a rede ou tipóia que fazia às vezes de berço, rodeada de superstições e de medos de animais monstruosos. A tipóia, isto é, o menino carregado às costas da mãe, preso por uma tira de pano, é traço que se perdeu nos costumes brasileiros, mesmo porque só se explicava pela atividade extradoméstica da mãe índia. Vitorioso o complexo da rede, ficou-nos o costume da rede berço, que só agora vai desaparecendo das tradições do norte. Muito nortista e ilustre, hoje homem feito, terá sido criado em rede, embalada pela mãe ou pela mãe negra. Terá adormecido em pequeno, ouvindo o ranger tristonho do punho da rede. Os índios começaram a fugir da segregação, como já vinham fugindo de violências ditas civilizadoras praticadas contra eles nas aldeias dos missionários. E quando o Marquês de Pombal desmontou a possante máquina civilizadora dos jesuítas, eles ficaram na miséria, sem condições de manter mulheres e filhos. Algo parecido com o que viria a acontecer no século XIX com os escravos depois da abolição, abandonados pelos senhores e jogados como párias nas cidades, sem assistência da igreja nem do Estado. Na falta de base ou apoio econômico, ocorreu a dissolução de muita família cristã de caboclo. Aumentou a mortalidade infantil, diminuiu a natalidade. O erro do sistema jesuítico de catequese e civilização foi querer impor uma nova moral de família ao indígena sem lançar uma permanente base econômica. Fizeram, portanto, um trabalho artificial. Esse trabalho não resistiu ao ambiente de estufa das missões e concorreu poderosamente para a degradação da raça que pretendeu salvar. Concorreu para despovoar o Brasil de sua própria gente autóctone.
primeiros cronistas foram unânimes em salientar o vigor físico dos nossos indígenas. Bem feitos e bem dispostos, escreveu Gabriel Soares. Ligeiros e firmes nas longas caminhadas a pé, acrescentou Fernão Cardim. E Pero Vaz Caminha viu-os andando pelas praias e disse que eram ingênuos e nus. Pareciam Adão e Eva no paraíso, naturalmente antes do pecado. O nosso primeiro cronista ficou um poeta ao dirigir-se ao rei de Portugal, dizendo que os nossos índios eram tão belos como as aves do céu e os animais dos montes. E acrescentou: nunca vi corpos tão limpos, tão gordos e tão formosos. E nós queremos hoje, nesta Eucaristia, pedir perdão ao índio. Também nós queremos pedir perdão à raça negra. Impressionante. Não existem cá dois brasileiros iguais. Mas o que eu queria que acontecesse com tanta mistura de raças, o índio, o colonizador branco e depois o negro. Agora, de todos esses elementos que formaram a sociedade brasileira, segundo Gilberto Freire, o mais importante foi o negro. Tanto que, ao estruturar a sua obra, Casa Grande Senzala, ele dedicou um capítulo ao índio, um capítulo ao colonizador português, mas ao escravo negro, 2 capítulos. Você conhece esse texto? Eu já o li tantas vezes que até o decorei. Todo brasileiro, mesmo alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, há muita gente de genipapo ou mancha mongólica pelo Brasil, a sombra, ou pelo menos a pinta, do índio ou do negro. No litoral, do Maranhão ao Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, principalmente do negro. A influência direta ou vaga e remota do africano. Na mímica excessiva, na ternura, no catolicismo em que se deliciam nossos sentidos, no andar, na fala, no canto de ninar menino pequeno, em tudo que é expressão sincera de vida, trazemos quase todos a marca da influência negra. E a seguir, Gilberto Freire cita alguns psicólogos para os quais é grande a importância psíquica do ato de mamar. E, na verdade, conhecemos muitos brasileiros brancos que, tendo sido amamentados por negras, quando se tornam adultos, só querem ter relações sexuais com negras. E tem aquele caso do americano que precisou levar para a lua de mel a camisa impregnada de suor da escrava negra que era sua amante, porque senão não conseguia ter relação com sua noiva. É um caso de fixação mórbido. Mas, nesses casos, nós sentimos como foi intensa
a sombra do negro na vida sexual e de família do brasileiro. Numa terra em que, como você viu, ao chegar aqui, as gentes são tão diferentes umas das outras, era natural que surgissem diferentes explicações para caracterizar os 3 elementos que se fundiram na formação social do Brasil. E vieram, naturalmente, os racistas, os arianistas, que, influenciados por teorias europeias do Lapouge e do Gobineau, consideravam a raça branca como a superior, né? E toda essa história de raças más, raças boas, foi desmontada em Casa Grande Senzala por Gilberto Freire. Por isso, Manuel Bandeira, ao sintetizar num poema este livro, disse: a mania ariana do Oliveira Viana leva aqui a sua lambada bem puxada. O que Gilberto Freire queria demonstrar não era a superioridade racial do negro, e sim as condições histórico-culturais que o predispuseram ao sucesso no trabalho rotineiro da lavoura, sucesso que não ocorreu com o indígena. O nomadismo econômico do índio, em contraste com a experiência que o escravo trouxe da África, com seus conhecimentos de criação de gado e de aproveitamento de sua carne e do seu leite, com o uso de vegetais que eles já faziam lá, e que tornaram ele mais eugênico e, por isso, mais aproveitável nas plantações de cana-de-açúcar. Isso pode ter amenizado um pouco, mas não fez com que fosse menos doloroso esse processo para o negro. Pode ter sido um pouquinho menos doloroso, mas foi ainda muito doloroso. As expressões preto da costa, testa da Guiné, dão-nos a falsa impressão de que os escravos provieram de uma só área do continente africano. Na verdade, eles vieram de áreas diferentes que viviam graus e tempos de cultura diferentes. Vieram negros islamizados, com um grau de instrução muito elevado, e se constituíram em focos de islamismo dentro das senzalas, em oposição ao catolicismo das casas grandes. Já em Portugal, os escravos mouros ou negros eram batizados e depois não recebiam nenhuma educação religiosa para que levassem uma vida promíscua, gerassem crias, aumentassem o rebanho dos senhores. Gilberto Freire salienta que não há escravidão sem depravação sexual. Diz, é da essência mesma do regime. O próprio interesse econômico favorece nos proprietários de homens o desejo incontido de produzir crias. A contaminação do negro aconteceu porque o senhor de engenho usou a escrava como amante, como reprodutora, como ama de leite do neném, às vezes já sifilizado, como remédio para sua própria doença. E aí ela levou a sífilis da Casa Grande para a Senzala e depois se tornou a grande transmissora de doenças venéreas entre negros e brancos, não só a sífilis, mas a gonorreia. Não tinham como não mudar as letras das músicas de Nina portuguesas chegando aqui no Brasil. Elas foram cantadas por escravas negras que tinham outro tipo de experiência, que estavam vivendo num outro ambiente. Então, em Portugal é tudo apertadinho. Aqui a gente tem Mata Atlântica, é tudo exuberância, tem espaço para as palavras ficarem soltinhas. Gilberto Freire fez o elogio da ama negra. Ela bem merece. Nos tempos coloniais, nos tempos patriarcais, ela dava de mamar ao menino, embalava o menino na rede ou no berço, ensinava-lhe as primeiras palavras num português errado, mas certo,
o primeiro Padre Nosso, a primeira Ave Maria, o primeiro vote, o primeiro oxente menino. E lhe dava de comer, ela própria molegando a comida. Ai, a vida nos tempos coloniais estava cheia de vultos de negros, da mucama, do negro velho contador de histórias, da cozinheira, da mulata, que até iniciava o menino branco no amor físico. O menino brasileiro do período colonial foi criado com muitos medos, porque além dos medos que vieram de Portugal, já havia aqui os medos indígenas e a estes se somaram os medos trazidos pelos africanos, de modo que Gilberto Freire diz muito bem que nenhum menino do mundo foi criado com medos mais terríveis do que o brasileiro do período colonial. Aí começou a aparecer nas historinhas, ao invés da fonte portuguesa, com Amor Encantada, o riacho brasileiro, o riacho de engenho, com a Mãe d'Água. E nas historinhas de Mal Assombrado, em vez de ter o bicho-papão, a cuca, que são tradições portuguesas, aí começou a chegar o boitatá, os cabras-cabriolas, os papa-figos. Algumas das páginas mais saborosas de Gilberto Freire estão no fim do seu livro Casagrande Senzala. E era natural que assim acontecesse, porque nessas páginas ele trata de coisas como os quitutes e os doces. Ele procura salientar a influência africana na culinária brasileira. O africano não só influenciou, ele dominou a culinária brasileira. Algumas das grandes contribuições foram o azeite de dendê, a pimenta malagueta, a introdução do quiabo, que hoje são pratos tão típicos da Bahia. E o brasileiro passou a usar mais a banana, a preparar de formas variadas o peixe, a galinha. Gilberto Freire identifica no Brasil 3 centros de influência africana em nossa culinária: a Bahia, o Maranhão e Pernambuco. No Rio de Janeiro, durante muito tempo, ainda continuaram os cozinheiros portugueses tomando conta da cozinha. E até hoje tem uma tradição forte carioca de restaurantes portugueses. Mas o Gilberto Freire diz que aqui não, nos engenhos, nas fazendas, nas famílias patriarcais mesmo, ligadas à terra, que era a cozinha tipicamente brasileira, quem ficou encarregado dos guisados e dos doces foram os escravos ou as escravas negras. Ociosa, mas alagada de preocupações sexuais, a vida do senhor de engenho no Brasil tornou-se uma vida de rede. Rede parada, com o senhor descansando, dormindo, cochilando. Rede andando, com o senhor em viagem ou a passeio, debaixo de tapetes e cortinas. Rede rangendo, com o senhor copulando dentro dela. Da rede não precisava afastar-se o escravocrata para dar suas ordens aos negros, mandar escrever suas cartas, pelo caixeiro ou pelo capelão, jogar gamão com algum parente ou compadre. De rede viajavam quase todos, sem ânimo para montar a cavalo, deixando-se retirar de dentro de casa como geleia por uma colher. Depois do almoço ou do jantar, era na rede que eles faziam longamente o quilo, palitando os dentes, fumando charuto, cuspindo no chão, arrotando alto, peidando, deixando-se abanar, agradar e catar cafuné pelas negrinhas, coçando os pés ou a genitália, uns coçando-se por vício, outros por doença venérea ou da pele. Lindley diz que viu na Bahia pessoas de ambos os sexos deixando-se catar piolhos, e os homens sempre a coçar a genitália por causa da sarna sifilítica. O fato triste é que muitas noivas morriam logo depois de casadas. Morriam ainda meninas, quase como no dia da primeira comunhão, sem se arredondarem em matronas obesas, sem criarem buços,
sem murcharem em velhinhas de 30 ou 40 anos, morriam de parto. Apesar dos rogos e promessas a Nossa Senhora da Graça ou do bom parto, morriam sem o prazer de criar o primeiro filho, sem a alegria de ninar uma criança de verdade, em vez de ninar bonecas de pano feitas por escravos com restos de vestidos. E aí os meninos que ficavam órfãos eram criados pelas mucamas. Aliás, foram poucos os meninos brancos que não foram amamentados pelas mulatas. A maioria cresceu entre os escravos, brincando com os meninos, aprendendo a falar errado, perdendo muito cedo a virgindade do corpo e a virgindade da alma. E isso aconteceu com muito menino com a mãe viva, que estava castigando os escravos que ensinassem safadezas e porcarias aos seus filhos. Imagine os que estavam sozinhos, que por mais afetuosas que fossem as mucamas, não eram sempre capazes de substituir a mãe. A Casa Grande fazia subir da senzala para os cuidados mais íntimos dos senhores toda uma série de indivíduos. Era a ama de criar, a mucama, o irmão de criação do menino branco. Todos se sentavam nas mesas patriarcais, brancos, moleques, mulatos, malungos. Desde os tempos de Jerônimo de Albuquerque, cunhado do fundador da capitania de Pernambuco, até os de Manuel Tomé de Jesus, foi costume sepultarem-se os mortos quase dentro de casa, em capelas que eram verdadeiras puxadas das casas grandes. Ficavam assim os mortos em contato com os vivos. E o Gilberto Freire fala da repercussão que esse tipo de relacionamento teve depois na vida dos adultos. Nas mulheres, a coisa foi pior, porque os meninos iam crescendo livres e aprendendo no mundo que aquele relacionamento não era normal. As mulheres não, cercadas de todos os cuidados, vigiadas em ambiente de estufa, elas adquiriam a consciência de que eram superiores, de que podiam mandar e deviam ser obedecidas. Nunca tiveram escrúpulos nisso, podiam nem sequer pensar que estavam erradas. Gilberto Freire conta em Casa Grande Senzala casos terríveis de crueldade de senhoras contra escravas, né? Casos de uma senhora que mandou arrancar os olhos da escrava, amante de seu marido, e servir a ele na sobremesa, com sangue ainda fresco na compoteira. Caso de baronesas que, por despeito ou ciúme, mandavam vender molequinhas a velhos libertinos. Casos de senhoras que espatifavam assaltos de botina, dentaduras das escravas, que mandavam arrancar-lhe as unhas, cortar-lhe os peitos, toda sorte de crueldade. Assim, elas viviam dentro das casas grandes dos engenhos, num isolamento árabe, submissas aos maridos, a quem elas se dirigiam quase sempre com medo. Acho que isso tudo estimulou o sadismo. Sem dúvida. Elas eram vítimas do sadismo de seus maridos e como que descontavam esse sadismo esbofeteando, tratando mal suas mucamas. Houve casos de relacionamento de sinhás moças com escravos.
Gilberto Freire obteve de um senhor de engenho pernambucano a descrição convincente de um caso desses ocorrido numa família patriarcal. É engraçado Gilberto Freire falar com um pouquinho de pudor sobre a irregularidade sexual das mulheres. Quando ele se refere aos rapazes, ele fala de depravação, de libertinagem. Por que as moças também não iam ter desejo sexual em relação ao rapaz negro? As meninas cresciam todas juntas, os meninos, os moleques, não tinha essa separação. E Manuel Bonfim, que no seu livro América Latina, considera que eram degeneradas as mulheres que tinham desejo de transar com os escravos. Disse quando o caso desses era descoberto, o pobre do escravo era castrado, com uma faca não afiada, tinha as suas feridas salgadas, era enterrado vivo, e assim a moça casava com um primo pobre, naturalmente levando um grande dote. Gilberto Freire diz que isso nem podia ser tão frequente. As sinhazinhas viviam encerradas nas casas grandes, protegidas, defendidas por paredes grossas, por grades de clausura conventual. E era ali, nessa clausura, que vinha colher o casamento, aos 12, 13, 15 anos. Então, não era possível que em corpos tão franzinos pudessem explodir paixões lúbricas. Aliás, os casamentos não eram tão infelizes quanto podia parecer, porque os maridos eram mais idosos, eram oficiais, médicos, bacharéis. O negro era o grupo mais bem nutrido do Brasil patriarcal. Até porque eles trouxeram da África um costume de uma alimentação mais saudável, mais rica em vegetais. E o que tudo indica é que os seus descendentes, graças a Deus, seguiram esses bons costumes, porque a grande beleza, o grande vício do povo brasileiro, a gente vê que tem origem negra. Nas mulatas, nas baianas, na graça da sambista, do passista, no estivador, o fuzileiro naval, o atleta, nossos craques de futebol. E uma graça evidente, uma força evidente, uma vitalidade. É um povo lindo. Uma coisa Gilberto Freire fez questão de assinalar na formação brasileira, a de que ela não se processou no puro sentido da europeização. Então, o que houve aqui? Em vez de dura e seca, como em outros países, rangendo do esforço de ter de adaptar-se a circunstâncias inteiramente estranhas, a cultura europeia entrou em contato com a indígena, amaciada pela mediação africana. A formação brasileira tem sido um processo de equilíbrio de antagonismos. Antagonismos de economia e antagonismos de cultura. A cultura europeia e a indígena. A europeia e a africana e a indígena. A economia agrária e a pastoril, a agrária e a mineira. O católico e o herege. O grande proprietário e o pária. O bacharel e o analfabeto. Mas predominando sobre todos os antagonismos, o mais geral e o mais profundo, o senhor e o escravo. Mas o que ela disse é uma verdade incompleta, né? Porque sempre houve no Brasil condições peculiaríssimas de confraternização e de mobilidade social. Elas é que diminuíram esses choques culturais tão contundentes, contribuindo para que o Brasil fosse uma harmonia